A paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Jesus fala aí e pregue o meu evangelho a toda criatura. Jesus não fala para a gente ficar apenas sentado dentro dos templos, mas sim sair para fora e pregar a tua mensagem da salvação, pregar o reino de Deus e a sua justiça, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando e as pessoas estão distraídas, as pessoas estão preocupadas com as coisas deste mundo, mas não querem buscar a salvação, a palavra, por meio de salvação. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Se alguém prega que há outro meio de chegar-se a Deus, cuidado, porque você está sendo enganado. Oh, glória a Deus! Paz, irmão. Deus abençoe, vai, Senhor. Vamos meditar aqui, Mateus 24. Quando Jesus saiu do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia já se cumpriu 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. O templo foi invadido pelos romanos, soldados, e destruíram o templo de Jerusalém. Não deixaram nem o alicerce. E estando sobre o monte das oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos, em particular, e dizendo: quando serão essas coisas? E se não haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Tem muitos que vêm no nome dele, muitos que dizem Cristo. Lá no Quênia apareceu um cara que se intitulou que é Cristo, falsos cristos, e fazendo sinais, usando a Bíblia. Então o Senhor aqui está alertando: cuidado, quando falarem que falsos cristos virão. E o anticristo aparecerá agora no final dos tempos. Um falso Messias será levantado. E muitos, porque não crerem na verdade, acreditarão nesse. E nós sabemos que os judeus são os que esperam pelo Messias. Os judeus que não creem em Jesus. Os construtores que rejeitaram a pedra angular. Os construtores que constroem esses templos. Eles pregam o Jesus da religião, mas não pregam o Jesus da palavra. Verdade. Isaías 53, o braço de Yahvé. Então, muitos irão, muitos vêm no nome dele. O espírito do anticristo está aqui agindo. Há muitos cristos, há muitos profetas. O ano passado teve um monte de profeta falando que Lula não ia subir a rampa. E Lula subiu. Ou seja, profetas de Baal, falsos pastores que se dizem profetas. Se você quer profecia, vem na palavra. Se você quer revelação, vem na palavra. Porque Jesus é a maior revelação. Ele se tornou semelhante no meio de nós. O braço do Senhor, Isaías 53. Não tinha formosura nem aparência. Homem de dores, se passou como um de nós, sentiu o que nós sentimos. Esse é o verdadeiro Messias, que está sendo rejeitado hoje por muitos, porque acreditam no Jesus da religião, no Jesus que só fala de bênção, prosperidade e vitória. E Jesus teve muitos sofrimentos, passou por nós, carregou a cruz, carregou sobre si as nossas iniquidades, carregou sobre si as nossas culpas e as nossas enfermidades. É a esse Cristo que você tem que servir, e não um Cristo de uma religião que só fala de riqueza, que só fala de bens materiais, que só fala de prosperidade. Cuidado, cuidado com falsos cristos. Muitos virão em meu nome, e é o que está acontecendo. Isso já vem acontecendo de muito tempo, não é de hoje. Hoje tem pastores que dizem pastores,
Falsos profetas pregam dinheiro, pregam riquezas, pregam as coisas terrenas, mas não pregam o reino do céu. Não lute pelas coisas dessa terra, porque você não vai levar nada. Jesus quer você na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. Não lute por essa pátria terrena. Muitos foram enganados. Esperou Lula, outros esperou em Bolsonaro, outros esperam em homens, dando a glória a homens. E olha o que deu. Enquanto eles estão curtindo sua liberdade, e nós perdemos a nossa liberdade, por causa da idolatria, por causa que o homem dá honra aos homens, em vez da honra e glória a Deus. Dá honra a Bolsonaro, dá honra a Lula, e não dá glória a Deus. Honra a Deus, não honra a Deus, honra a homens. É por isso que nós estamos vivendo hoje isso. O mundo está sendo preparado para um governo mundial de um falso Messias que vai se levantar lá em Israel, um falso Cristo que vai dominar o mundo. E muitos vão acreditar nele, porque ele vai fazer sinais, ele vai fazer maravilhas. Ele vai fazer sinais e maravilhas para enganar as nações, para enganar, se possível, até os eleitos. Então cuidado, cuidado para que ninguém vos engane. Não acredite quando falar que Jesus está aqui, que Jesus está ali, que Jesus está no telhado, que está no deserto. Cuidado, Jesus tem que estar no seu coração, porque o reino de Deus começa dentro de cada um. Jesus não habita em templos feitos por mãos de homens. No entanto, que o templo de Jerusalém foi destruído, profetizado pelo próprio Jesus. Os templos de pedra hoje vão cair, porque o anticristo vai se levantar com tudo que se chama Deus. Ele vai se sentar no santuário, se colocando como Deus. Vai se levantar com tudo que chama Deus. E quem estiver participando dessa Babilônia, desse engano, vai participar da ira, vai receber o juízo de Deus. E Deus não quer isso para você. O Senhor não quer isso para você. O Senhor fala hoje, arrependa-te. Arrepende-te dessa tuba. Arrependa-te da nação brasileira. Buscar a face do Senhor enquanto se pode. Porque Jesus está às portas. Porque antes da volta de Jesus, vem a apostasia. E vem o iníquo se assentar no lugar santo, se dizendo ser Deus. O filho da perdição, o príncipe deste mundo que já está condenado. Porque o pouco de tempo lhe resta. E ele está usando todos os meios de enganação. Usando redes sociais, distrações, filmes, novelas, Big Brothers. Distraindo os jovens, distraindo as pessoas. E as pessoas estão sendo enganadas por um falso Cristo que vão se levantar. O mundo está sendo preparado. É como Jesus disse, antes da minha volta vem a apostasia, e já está acontecendo. Apostasia até dentro das igrejas. Igrejas de fundo preto, de luzinha, de fumacinha. Não se volta mais aquela igreja primitiva, aquela igreja pura, de adoração. Cadê aquela igreja? Aquela igreja pura. E as igrejas hoje estão se apostasando, com heresias, com doutrinas de homens, com teologia de prosperidade, com riquezas, oferecendo o que o mundo quer oferecer. E Jesus hoje vem te oferecer o reino de Deus e a sua justiça. A verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. A verdade que liberta é Jesus. É a palavra que se tornou homem no meio de nós. Rejeitado pelos consultores. Os próprios religiosos da época mataram Jesus. O seu próprio povo rejeitou. E Jesus, quando morreu naquela cruz, o véu se rasgou para que você tivesse acesso à salvação. Para que todos os povos, nações e línguas tivessem acesso à salvação por meio da fé. Da fé em Jesus. Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, porque é nisso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares. Mas isso são apenas princípios das dores. Hoje estamos vivendo isso. A terra é igual a mulher grávida para dar luz. Ela vai gemendo. Mudanças climáticas repentinas. Lugares frios se tornando quentes. Lugares quentes se tornando frios. Terremotos, furacões, tornados aumentando gradativamente. Isso são sinais. São sinais da volta. O Senhor está voltando, Jesus está às portas. E as pessoas não percebem isso. Os sinais estão aí. Jesus não deixa o dia e a hora, mas Ele deixa os sinais no céu, na terra, na geopolítica. As guerras, os rumores, as guerras frias. A gente vê aí quantas nações levantando uma contra a outra, por causa de poder, por causa de comércio, de riqueza. É como diz, nação contra nação, reino contra reino. Mas não ficais apavorados, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que se cumpra a palavra de Deus. Por isso que eu falo, quando você quer profecia, vai para a Bíblia. Quando você quer revelação, vai para a Escritura. Cuidado com falsas revelações. Cuidado com falsas profecias. As profecias estão aqui, se cumprindo. A gente tem que estar atento ao que a palavra diz. A palavra que se tornou homem no meio de nós. A palavra que deixou sua glória, deixou sua divindade, para se tornar como um de nós. Está lá em Isaías 53. O Messias, o ungido, o braço do Senhor dos exércitos, do Senhor da salvação. Emanuel, que é Deus conosco. Então, vigie, acorde. Seja você católico, seja você evangélico, espírita, não importa. Acorda. Desperta tu que dormes, porque Jesus está voltando. Então vos entregarão para serem atormentados. Matar-vos-ão, serão odiados de todas as nações, todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e os outros odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que estamos vivendo hoje. Falsos profetas. Isso está aqui se cumprindo. As pessoas se escandalizam um ao outro. Traições, adultérios. Não se tem mais respeito pelo seu cônjuge. Os filhos não respeitam mais os pais. Com essas doutrinas marxistas que entrou nas escolas, nas faculdades. Essas doutrinas e filosofias humanas. Cauterizando a mente dos nossos jovens. Os jovens desrespeitam os pais hoje. Não se tem mais amor e respeito pelos idosos, pelos mais velhos, por causa dessa geração incrédula, dessa geração má. É como o Senhor fez lá em Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, por causa da iniquidade que estava terrível, fora do comum, da criança ao adulto. Lá acontecia de tudo: sodomia, adultério, homossexualismo, todo tipo de abominação acontecia. E Deus mandou fogo, enxofre. E essa geração está pior que Sodoma e Gomorra. Não se tem mais respeito. Não tem mais respeito pelo próximo. Não tem mais respeito à família. Não tem mais respeito pelos mais velhos. Os jovens ficam entretidos com a internet, com distração, vendo porcaria, em vez de estudar a palavra, em vez de buscar a Deus, e aprender a temer a Deus, e a respeitar os pais, a ser obedientes, e temer a Deus. Existe um mandamento: honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão prolongados na terra. Isso é para você, jovem. Honra teu pai, honra tua mãe, para que seus dias sejam prolongados.
Não fica aí distraído com a internet. Cuidado com as filosofias marxistas, filosofias de homens, porque isso vai destruir você, para você desrespeitar os vossos pais. Por o que está acontecendo? Pais contra filhos, filhos contra pais. Por quê? Porque falta amor. Não existe mais Deus, não tem mais coração, a dureza do coração. E Jesus está às portas. Se não se arrepender de tais coisas, não herdará o reino de Deus. Então, arrependa-se, acorda, acorda, Araçatuba, acorda, nação brasileira. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se por se multiplicar a maldade, o amor esfriará, e é o que estamos vendo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar na palavra, se você mantém obediência à palavra, até o fim será salvo, tu, tua casa e tua família. Então, as palavras de Deus é o único meio de você salvar, porque Jesus é que salva, porque Ele é a palavra que se tornou no meio de nós, semelhante a nós, para que todos pudessem ter acesso à salvação por meio da fé, por meio da palavra. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem o entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás. Quando o anticristo se manifestar no poder, ele se rebelar, mostrar a face dele, fuja. Não volte para trás para pegar coisa alguma, porque senão você vai ser pego. Porque ele está aí no poder, está agindo. O espírito do erro, o espírito do anticristo está agindo. Então é o que está acontecendo hoje. Estamos vivendo o tempo dos fins. A palavra de Deus está se cumprindo, mas muitos não acreditam. Mas ai das grávidas e das mulheres que amamentam nesses dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que nem no inverno nem no sábado? Porque sábado era o dia do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Era o dia do Senhor. Não fuja. Aqui fala, orai para que a vossa fuga não seja nem no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio. Então tudo que estamos vivendo são apenas o princípio. São apenas como uma mulher grávida, dores. O que estamos vivendo não é nada ainda do que vai vir sobre o mundo inteiro. Vai haver fome. Prepara, Brasil, que a coisa vai apertar. Prepara. Esse governo aí já está tirando a nossa liberdade de poder pregar esse evangelho. Daqui uns dias não vai poder mais fazer isso nas ruas. Esse governo aí já está criando lei, PLs, para proibir de pregar na internet, nas redes sociais, para mostrar o verdadeiro evangelho. Se você for contra esse governo, você está contra ele, você é contra o sistema. O sistema do anticristo, o sistema da besta. E o mundo está sendo preparado. Jesus está voltando. Amém. Então acorda. Acorda, igreja. Acorda, você que dorme. Acorda, católico, evangélico. Jesus, quando veio, não veio para condenar, e sim salvar o que está perdido. Ele veio para te salvar. Então só existe um caminho, é Jesus. Não existe outro meio.
Se alguém pregar que existe outro meio de chegar-se a Deus, é engano. Porque em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem como chegar-se a Deus por meio de Maria, ou por meio de um outro santo, ou mártir que morreu. Porque eles morreram, eles estão aguardando o grande dia da ressurreição. O galardão deles já estão garantido. Garanta o seu, garanta a tua salvação. Lute pela sua salvação, pela tua alma. Não creia nessa doutrina de que os que morreram intercedem por você. Maria não pode interceder por nós. Maria, o galardão dela já está garantido. Já está usufruindo das coisas celestiais. E você? Então temos que preparar nossas vidas, colocar em ordem com o Senhor, se arrependendo, se humilhando, buscando em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus é onisciente, é onipresente e onipotente. Deus não habita em templos fabricados por mãos de homens. Esses templos construídos pelos construtores. Os construtores que rejeitaram a pedra angular. Deus não habita em imagens de escultura, porque as imagens são feitas por mãos de homens. As imagens de escultura que você tem na sua casa, Deus não habita naquilo. Por quê? Porque por trás daquilo existe um espírito de prostituição. Oséias 4,12. O meu povo consulta a madeira, a vara lhe dá a resposta, e por trás um espírito de prostituição os enganou, um espírito maligno. Então, Satanás, ele usa as artimanhas dele. Ele também faz sinais para enganar, se possível, até os eleitos. E o anticristo, quando ele estiver no poder, se assentará no terceiro templo, em Israel, que está sendo construído. Ele vai fazer sinais e maravilhas. Ele vai fazer muitos sinais diante do falso profeta, para enganar as pessoas, para enganar as nações, para enganar, se possível, até os eleitos. Cuidado com falsos cristos. Então, se você crê hoje, se você quer reconhecer Jesus, confessa, arrepende-te dos seus pecados, confessa Jesus como seu único Salvador e como único mediador e advogado. Advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Se alguém de vós pecar, temos um advogado que é Jesus. É Jesus que é teu advogado hoje. Após a morte é juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem é ordenado morrer uma só vez. Após a morte é juízo. É juízo. Jesus vai ser seu juiz, não vai ser mais seu advogado. Então, arrepende-te, confessa o Senhor como o único Senhor da tua vida. Não busque em outros deuses. Não busque na Maria, que ela vai te salvar. Maria, o galardão dela já está garantido. A missão dela se cumpriu. Aparecida muito menos, que não tem nada a ver com a Maria. Porque é uma imagem de escultura, encontrada dentro de um rio, feito por alguém jogado dentro do rio. E o primeiro mandamento fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e não farás imagem, nem no que está no céu, nem no que está na terra, e nem nas águas debaixo da terra, pois são Deus zeloso, que pune com iniquidade, de terceira até a quarta. Mas pratico misericórdia até 1000 gerações dos que obedecem os meus mandamentos. Está no primeiro mandamento. Então ele é misericordioso se você se arrepender. Tirar esses deuses do seu coração. Tirar a idolatria do seu coração. Não é só as imagens, não. Tirar o dinheiro. Mateus 6, 24. Eu não posso adorar dois deuses. Ou agrado um, ou desagrado o outro. Eu não posso adorar a Deus ou a Mamão. Só existe um Deus vivo. Só existe um que está no céu, no grande trono. E teu filho à tua direita, com grande poder e glória. Ele não está mais numa cruz. Ele está vivo.
Ele está vivo e Ele quer estar vivo dentro da sua vida. Ele quer estar vivo dentro do seu coração. É nesse templo que o Senhor habita. E não em templos feitos por mãos de homens. O templo de Deus é você. Você é o corpo. Você é o templo do Senhor. Lá em Gálatas 5, fala das obras da carne. Se você é templo de Deus, o que você tem feito com o seu templo? Se nós somos o templo, o que temos feito com esse templo? Então a gente tem que tomar cuidado com o que praticamos com esse templo. Porque o templo não habita em feitos por mãos de homens. Deus habita em cada um daquele que abre o coração para Ele. E deixa Ele entrar e fazer morada. Aí você vai entender o que é Jesus e quem é Deus. Vai ter uma experiência com Ele. Como você faz isso? Confessando os seus pecados. Como? Lá em secreto mesmo, na tua casa. Buscando em espírito e em verdade. Lendo as Escrituras. Lendo a palavra. Porque a palavra está no meio de nós. Essa palavra aqui, ó, está no meio de nós. A palavra que se tornou carne no meio de nós. Se tornou semelhante a nós. Para que todos tivessem acesso à salvação. Então, cuidado o que você faz com o seu tempo. Lá em Gálatas 5 fala das obras da carne. Adultério, prostituição, idolatria, feitiçaria, mentira, orgia, imoralidade sexual, sodomia, homossexualismo, práticas que não agradam o Senhor. Quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Quem adora outros deuses não herdará o reino de Deus. A idolatria. Quem pratica feitiçaria para o próximo não vai herdar o reino de Deus. Quem mente para o próximo não vai herdar. Quem rouba, quem mata, quem cobiça a mulher do próximo, quem adultera. Quantas pessoas não estão em segundo e terceiro casamento? Muitos estão em adultério e não sabem, porque os pastores não pregam a verdade. Então quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Vai ficar para trás quando Jesus vir tirar a tua igreja. Então a igreja é cada um de nós. Quando você abre o coração para Deus, você se torna templo do Espírito de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E se a gente não for como uma criança, a gente não entra no reino de Deus. Se a gente não for como uma criança, a gente não entra no reino de Deus. O próprio Senhor fala: vinde a mim, as crianças, deixai elas vir a mim, porque delas é o reino de Deus. Quem não for como uma criança não entrará. As pessoas têm que se tornarem mais crianças, mais humildes, ter mais amor pelo próximo, ter mais compaixão. É isso que falta hoje no homem, no coração. Ter mais compaixão das pessoas, ter mais misericórdia, para que Deus possa habitar. Porque Deus só habita os templos que é você. Esses templos de pedra, tudo vai cair um dia, assim como caiu em Jerusalém. Porque o anticristo, o falso Messias, que vai ser levantado, que vai se colocar como Deus, lá em Israel, vai se assentar num terceiro templo. Ele vai se opor a tudo que se chama Deus. E quem estiver dentro dela vai sofrer. É como fala em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, porque já estão acumulados até o céu. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará. Deus vai abreviar. Quando as coisas começarem a apertar mais, porque estamos ainda no princípio, as coisas vão apertar. A tua liberdade vai acabar. Isso já está sendo planejado por esse governo maligno. Então vai começar a apertar o cerco.
essas paradas gays, movimentos, colocando criança no meio disso. Olha isso, a sujeira que estão fazendo. Mexendo com a inocência dos vossos filhos, dos vossos netos. E não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar que mexam com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos netos. Por causa dessa maldade, dessa iniquidade, desse espírito anticristo que está agindo. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém disser, eis que o que está ali ou ali, não lhe dei crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e maravilhas que enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saia. Está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai ser tão rápido que todo olho vai ver. Esse negócio de arrebatamento secreto, cuidado. Todo olho verá. Todo olho vai ver o céu se abrir como um pergaminho e ele descer sobre as nuvens, assim como ele foi lá em Atos. O que vocês estão esperando, homens? Os discípulos ali olhando para Jesus subindo e uma nuvem envolveu Jesus. E ele subiu. E apareceu 2 anjos. O que vocês estão esperando, galileus? Assim como este homem viu subir, ele descerá na sua segunda vinda gloriosa. Só existe 2 vindas. Não existe 3 vindas. A primeira é que ele já veio, se tornou no meio de nós. E a segunda gloriosa, sobre as nuvens, com todo o poder e glória, onde todo o olho vai ver. E logo depois, aqui vai falar dos sinais da sua segunda vinda. O versículo 29 de Mateus 24. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá. A lua não dará mais sua luz. As estrelas cairão como uma figueira.